Amém, querida igreja, saudamos a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Deus continue a nos abençoar. Vamos orar mais uma vez. Pai querido e amado, com temor e tremor estamos diante da Tua presença, ávidos, Deus, para ouvirmos a Tua voz. Ao abrirmos a Tua palavra e lê-la, que possamos Te ouvir, ó Pai, e receber da Tua parte aquilo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Toma-nos em Tuas mãos, estamos aqui na Tua inteira dependência, que o Senhor cresça, que nós diminuamos, que tudo seja feito tão somente para a Tua glória. É o que nós choramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, nós começamos a série de sermões na carta aos Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas. Vamos abrir no capítulo 1. Hoje vamos estudar os versos 10 a 17. Temos a projeção do texto bíblico também, quem quiser acompanhar. Quem puder também, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, versículo 10 a 17. Paulo então começa dizendo: porventura procuro eu agora o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, e sem detença não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Palavra do Senhor às nossas vidas nesta noite. Nós temos aqui no início desse texto uma autobiografia do apóstolo Paulo. Obviamente que ele não narra aqui toda a sua vida, mas simplesmente temos aqui uma parte da sua biografia. É uma biografia seleta e com um propósito. Paulo ele está aqui defendendo o seu apostolado diante de alguns irmãos que eram considerados como judaizantes, que achavam que a conversão de uma pessoa deveria de ser seguida também pelo cumprimento de determinadas leis e de determinadas normas que o judeu muito primava por elas. Paulo, portanto, ele vai falar dele mesmo, vai falar do evangelho que ele prega, que evangelho é esse, a fim de refutar estas acusações daqueles que queriam enfraquecer a sua mensagem. Qual eram as acusações que faziam em relação ao apóstolo Paulo? Primeiro, eles diziam que o apóstolo Paulo não era um apóstolo de verdade, pois ele não fazia parte dos 12 apóstolos. Vamos encontrar em vários textos, principalmente em 1 Coríntios, e nós vamos ver em Atos, quando Paulo tem um verdadeiro encontro pessoal com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Mas a segunda acusação que faziam ao apóstolo Paulo é que ele era um apóstolo de segunda categoria. A mensagem do evangelho, a pregação de Paulo era invenção humana, era coisa da cabeça dele. Então, era algo que Paulo falava para impressionar as pessoas. Por isso, Paulo fala o que acabou de falar no texto que nós ouvimos. E em terceiro lugar, as pessoas acusavam Paulo porque Paulo pregava a salvação pela fé tão somente sem a lei. Ou seja, era uma pregação de um evangelho água com açúcar.
O povo não precisava cumprir a lei, o povo não precisava se circuncidar, passar pela faca, o povo não precisava guardar o sábado. Era muito fácil, era um evangelho da graça que não exigia absolutamente nada do crente que se convertia. Paulo, então, a fim de refutar, a fim de se defender diante dessas acusações, Paulo vai falar das suas motivações e da origem do Evangelho e do seu apostolado. Nesses poucos versículos, e ele adentra ao capítulo 2 ainda falando sobre isso, nós vamos até o 17 hoje, Paulo então vai defender o seu apostolado, a mensagem do Evangelho que ele prega e a origem desse Evangelho. Paulo vai nos falar sobre a surpreendente graça de Deus e a centralidade de Cristo em tudo isto. O tema da nossa mensagem nesta noite é que Jesus é o centro da vida de todo cristão. Parece-me que é um lugar comum, mas é algo que às vezes precisamos relembrar. Jesus é o centro da vida de todo cristão. O que Paulo nos fala aqui nesses poucos versículos? 4 verdades basilares que podemos tirar desses versículos que acabamos de ler. A primeira é que Jesus é o centro de todo o trabalho que nós fazemos. Jesus é o centro de todo o trabalho que nós fazemos. Para quem que nós trabalhamos? Você lá no seu consultório médico, no seu consultório odontológico, no seu escritório de advocacia, lá aonde você trabalha num banco, numa instituição pública. Quando você está trabalhando para quem? A quem você está servindo? Ao governo? Ao Estado? A uma instituição pública ou privada? Quando estamos trabalhando, quem é aquele que motiva o nosso trabalho? Ou para quem que nós estamos trabalhando? Veja o que Paulo fala no verso 10. Porventura procuro eu agora o favor de homens ou procuro o favor de Deus? Aquilo que eu faço é para ganhar o aplauso de homens ou é para ganhar o favor de Deus? Vejam, irmãos, que a religião judaica da qual Paulo vem era uma religião da aparência, onde aquilo que os judeus faziam, eles faziam para ganharem aplausos e também o favor de outros homens. E é isso que as pessoas estão acusando Paulo. Paulo então fala, eu não estou aqui procurando o favor de homens, e sim o de Deus. E aí então ele diz, ou procuro agradar a homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Se aquilo que eu faço é para agradar a homens, eu não seria escravo de Cristo. A palavra servo aqui é a palavra doulos. O escravo naquela época era alguém que estava completamente a serviço do seu senhor. Tudo que ele fazia era para o seu senhor. Paulo, então, aqui nos mostra que ele está a serviço de Deus. Dentro da nossa teologia reformada, nós aprendemos muito bem isso, que na nossa vida não existe separação entre o secular e o sagrado. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. Não importa aonde nós estejamos trabalhando, nós estamos trabalhando a serviço de Deus. Paulo não tinha por objetivo agradar homens e sim a Deus. A sua mensagem não era para agradar a homens e nem para alcançar o favor de homens. Portanto, ele não pregava o que as pessoas queriam ouvir, como os retóricos da época de Paulo faziam. Ele pregava exatamente aquilo que vinha da parte de Deus e não dele mesmo, porque ele estava a serviço do seu Senhor, que era o Senhor Jesus Cristo. Paulo não pregava para multidões. Quem prega para multidões, muitas vezes, quer ser aceito e quer o favor e o aplauso das multidões. Mas Paulo prega para que ele receba o favor de uma única pessoa, a pessoa de Deus. E o que nós mais vemos hoje, irmãos e querida igreja, no Evangelho, é um Evangelho completamente deturpado, barateado, em muitas igrejas consideradas como evangélicas. É um Evangelho sem cruz, é um Evangelho sem sofrimento,
É um evangelho de bênçãos terrenas em detrimento das bênçãos celestes. É um evangelho da prosperidade e da saúde. Venha para a igreja, você vai ser curado. Venha para a igreja, você vai ser próspero. E quando a pessoa não é curada e nem é próspera, a fé dela fica abalada. A nossa fé não está baseada nisto. Deus, Ele não está aí para nos servir. Deus nos fez para nós servirmos a Ele. Deus, Ele não existe para nos fazer felizes, mas Deus nos fez para que nós pudéssemos trazer felicidade a Deus, para que Ele pudesse se comprazer em nós. Esse evangelho da prosperidade, o evangelho da saúde, não é o evangelho bíblico. Se Deus nos abençoa, nos dá saúde, nos dá prosperidade, não é porque merecemos, mas é favor de Deus, é graça de Deus. Vemos hoje um evangelho da autoajuda, o evangelho do coach, ou seja, é um evangelho que tirou a soberania de Deus da história e colocou o homem no centro. Um evangelho que não fala mais sobre a piedade e a santificação. Qual foi a última vez que você ouviu em alguma igreja uma campanha? Vamos fazer uma campanha para a santificação. As pessoas fazem campanha para saúde, para obterem recursos, um carro, uma casa própria. Mas quando é que você já viu alguma igreja fazer uma campanha para santificação? Vamos fazer uma campanha de sete dias para termos uma vida de piedade. Vamos fazer uma campanha para que Deus nos dê resiliência para enfrentarmos os sofrimentos que nós enfrentamos por amor a Cristo. O martírio. Quando nós trabalhamos, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, para quem que nós estamos trabalhando? É para o Senhor? Paulo nos diz que todo o seu trabalho é para Cristo. E quando trabalhamos, devemos fazê-lo para Cristo. Paulo fala em Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Quando eu estou lá em casa lavando a louça lá em casa é minha. Eu tenho que arrumar a cozinha e tal. E sempre que eu estou lavando a louça, às vezes tem muita louça, né? E quando você está lavando a louça, parece que a louça multiplica, né? Chega um prato de um lado, uma xícara do outro, uma panela do outro. É um negócio impressionante. Mas é um momento que eu tenho para glorificar a Deus. E eu falo para Deus, Senhor, eu estou lavando essa louça para o Senhor. E eu vou fazer tudo direitinho e bem feito, porque é para o Senhor que eu estou fazendo. Quando nós estamos trabalhando, para quem que estamos trabalhando? Seja o que você fizer, faça para o Senhor. Quando Paulo pregava, ele pregava com temor e tremor, porque ele estava pregando diante de Deus. Em segundo lugar, a centralidade de Cristo diz respeito a Jesus como centro da mensagem que pregamos. Veja que o evangelho que nós pregamos é um evangelho de homens ou é um evangelho de Deus? Olha o que Paulo fala no verso 12. Porque eu não o recebi, o evangelho, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo ele afirma que o evangelho que ele prega não vinha de homens, não vinha de reflexão humana, não vinha de pensamentos próprios, é algo que vem da parte de Deus. A origem da mensagem que ele pregava vinha do próprio Senhor Jesus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo nos diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amada igreja, a igreja do Senhor Jesus não é fruto de marketing, não é fruto de uma mídia, não é fruto de uma receita de bolo, não é fruto de boas retóricas humanas, não é fruto de bons pregadores, nem de bons oradores. O marketing, ele visa agradar ao cliente. O caso dos retóricos da época de Paulo, mas a palavra da cruz visa agradar a Deus, quer o cliente goste, quer o cliente não goste.
Para Paulo, Cristo é o centro do seu evangelho. É o centro daquilo que ele fala, daquilo que ele prega, daquilo que ele acredita, sem acrescentar nada, sem ter que ser circuncidado, sem ter que ter a ajuda da lei. Paulo mesmo, ele não tinha nenhum superpoder nele mesmo. Nos diz os textos bíblicos que Paulo era gago. Era muito bom ler Paulo, mas era difícil ouvir Paulo. As palavras de Paulo não soavam bem. Paulo não tinha uma boa retórica. Ele não tinha nenhum poder nele mesmo. Paulo, inclusive, fala para os coríntios que ele se apresentou a eles em fraqueza, em grande temor e tremor. Paulo estava dizendo que ele não era a causa do surgimento da igreja, e sim o poder da palavra de Deus, que consiste no Cristo crucificado. Com isso, Paulo está dizendo que a igreja não surgiu por causa de pregadores eloquentes e nem de pregações eloquentes, de palavras persuasivas, mas por causa do poder de Deus. Queridos irmãos, Paulo derruba aqui toda a arrogância humana por terra, porque Paulo reconhece que tudo é poder de Deus, tudo é fruto da surpreendente graça de Deus. Portanto, não faz sentido louvar o homem. A igreja é fruto do poder da palavra de Deus. O evangelho é uma revelação não humana, mas divina. Não uma invenção humana, mas palavra de Deus. Mas, em terceiro lugar, a centralidade de Jesus nesse texto nos mostra que Jesus é o centro e é a causa da nossa conversão. São coisas que para nós podem ser lugar comum, mas são muito caras nas Escrituras. Vejam que aquilo que Paulo vai falar para nós agora nesses versículos é algo surpreendente. Jesus, irmãos, é o centro da nossa conversão. Jesus é o centro e a causa da nossa conversão. Religião não salva ninguém. É isso que Paulo vai falar. Religião não salva ninguém. Você é religioso? Preste atenção no que Paulo fala. Versículo 13. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo? O que era o judaísmo? Um sistema religioso da época de Jesus, baseado na tradição dos antigos e dos anciãos. Era a Halaká, aquilo que nós conhecemos hoje como o Talmud. Ouvistes que o meu proceder no judaísmo, na minha religiosidade, vejam como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. Paulo perseguia a igreja de Deus e a devastava em nome da religião que Paulo pregava, que era justamente o judaísmo. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Paulo, o que ele está falando aqui nestes poucos versículos? Que ele era uma pessoa extremamente religiosa, mais do que os seus pares, mais do que aqueles outros que professavam a mesma fé que ele professava. E ele era monoteísta, acreditava na existência de um único Deus. Mas vejam, irmãos, o que é a nossa conversão? Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 25, Pedro fala assim: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Irmãos, nós nos convertemos não a um sistema religioso, mas nós nos convertemos a uma pessoa, a pessoa de Jesus, e não a uma doutrina, não a um dogma. Nós não nos convertemos a um sistema doutrinário, a uma determinada teologia, mas nos convertemos a Cristo. Paulo teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus ali no caminho de Damasco. Paulo teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus quando ele foi assunto ao terceiro céus e ouviu da parte do próprio Senhor Jesus coisas que ele não podia nem compartilhar conosco.
Paulo, nos 3 anos que ele ficou na Arábia, conforme nos diz o verso 17, ele teve encontros maravilhosos e revelações impressionantes da pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Paulo era um homem religioso. A conversão é um converter-se a Cristo, é ter Cristo como centro da nossa vida. Religião, em outras palavras, é uma fútil tentativa do homem tentando chegar-se até Deus. Religião é uma fútil tentativa do homem tentar agradar a Deus. Religião diz respeito aos nossos esforços próprios para alcançarmos o favor de Deus, como se Deus pudesse ser alcançado por algo que nós possamos fazer. Paulo nos diz nestes poucos versículos que ele era religioso demais. Não tinha ninguém que observava a lei como Paulo observava. E olha, irmãos, que a lei que Paulo observava era a mesma que está na nossa Bíblia. O nosso Antigo Testamento é o mesmo Antigo Testamento que Paulo lia, que Paulo sabia de cor e salteado, que Paulo foi educado. Foi nesse Antigo Testamento que Paulo aprendeu a ler e a escrever. Foi no Antigo Testamento que Paulo foi educado. Ele era zeloso da tradição de seus pais. Paulo, ele foi educado aos pés do maior mestre de teologia que havia na época, que era Gamaliel. Mas Paulo perseguia a igreja de Cristo e, na sua ignorância, ele prendia os crentes. E Paulo sabia a Bíblia de cor e salteado, lia a Bíblia todo dia, ia na sinagoga todo sábado, pregava a palavra. Paulo era o mais brilhante aluno do professor Gamaliel, o grande professor de teologia da época de Paulo. Paulo era um rabino, Paulo era um teólogo, mas não obstante a toda a religiosidade de Paulo, não obstante a Bíblia que Paulo sabia de cor e salteado, Paulo estava morto nos seus pecados e nos seus delitos, porque religião não salva ninguém. Tem muito religioso no inferno. Paulo sabia que apenas Cristo era capaz de salvá-lo. A nossa conversão tem a ver com aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Por mais religioso que um homem possa ser, por mais que ele conheça a palavra de Deus, e o diabo conhece a palavra de Deus de cor e salteado, se ele não tiver um encontro pessoal com o Senhor Jesus e experimentar um novo nascimento, ele não terá convertido. Nós somos convertidos a Jesus Cristo. Paulo fala que ele estava perdido. Veja o que ele nos diz no versículo 15 que nós acabamos de ler. Quando, porém, ao que me separou, ao que me santificou, me trouxe para o caminho, o único que nos salva é Cristo Jesus. E como é que Deus fez isso na vida de Paulo? Ele o separou antes dele nascer. Algumas versões falam, desde o ventre da minha mãe, e me chamou pela sua graça. Me separou. Querido irmão, querida irmã, Deus te separou pela sua graça. Paulo ainda não tinha feito nem o que era bom, nem o que era mal, quando Deus o separou. Paulo ainda não tinha praticado coisas boas ou más, quando Deus, na sua infinita misericórdia, na eternidade, já tinha separado o apóstolo Paulo para ser dele. Deus é quem nos elege e Ele é quem nos salva pela sua maravilhosa graça. E aí a gente fica pensando, toda a vida de Paulo foi uma vida perdida? Não, toda a vida de Paulo foi uma vida que estava sendo moldada pela soberania de Deus, porque Deus, desde o nascimento de Paulo, já o tinha separado para uma grande e maravilhosa obra. Tudo que acontece na nossa vida, irmãos, tem um propósito. Nada acontece na nossa vida por acaso. Paulo foi um dos poucos que teve o privilégio de ter a educação que ele teve. Formado numa cidade onde havia as maiores faculdades que rivalizava com Atenas e com a própria Jerusalém, que era Tarso.
Era uma cidade universitária, era uma cidade dos filósofos, dos grandes eruditos. Lá Paulo foi educado. Ele sabia falar latim, sabia falar grego, sabia falar o hebraico, sabia falar o aramaico. E só Deus sabe o que ele mais sabia falar, porque ele iria até a Espanha também. Ele não precisava de tradutores. Um homem intelectual, conhecia a filosofia do seu tempo, degladiava eruditamente com os filósofos da sua época, conforme nós vemos em Atos, capítulo 17. Um homem extremamente bem formado, academicamente falando, e religiosamente falando, nem se fala. Era alguém que sobressaía-se entre os demais. Então vejam, irmãos, que Paulo, embora ainda não convertido, todo esse conhecimento que ele estava adquirindo, toda essa educação que ele estava recebendo, foi educado aos pés de Gamaliel, que era o grande rabino da sua época. Tudo isso era Deus forjando um homem segundo o seu coração para atender os seus propósitos. Tudo que Paulo recebeu é porque Deus tinha um propósito com tudo aquilo. Paulo, agora convertido, ele olha para trás com os óculos de Cristo, a fim de ler novamente o Antigo Testamento, tendo Cristo como sua chave hermenêutica. Que coisa interessante nós temos aqui. Deus escolhe quem Ele quer, irmãos. Deus escolhe quem Ele quer. Até um perseguidor da igreja, como o próprio apóstolo Paulo. Paulo era um assassino de crente. Paulo era extremamente violento e hostil à igreja do Senhor Jesus. Paulo queria destruir o cristianismo. Nos diz Lucas, no livro de Atos, que Paulo ele foi para Damasco cheio de ódio. Prendeu muito crente, colocou muito crente na cadeia, assassinou muitos, foi conivente com a morte de Estevão, quando Estevão estava sendo apedrejado e morreu martirizado. Paulo era um religioso perdido, Paulo era um inimigo do Evangelho. Para Paulo, Jesus era um impostor e tinha que se acabar com todo o cristianismo. Irmãos, você olha para Paulo e fala assim, esse é um homem improvável de se converter. Não invista nesse homem, você vai gastar tempo com ele. E, irmãos, Paulo era um homem que Deus estava forjando para se tornar o maior de todos os pastores, o maior de todos os missionários, o maior de todos os teólogos, o maior de todos os evangelistas. Paulo era alguém que, humanamente falando, nenhum crente investiria. E eu creio que tinha até crente que orava para Paulo morrer. Mas Paulo se tornou um grande representante de Cristo. E eu diria diante disso, olha, não desista do teu filho rebelde. Não desista da tua filha rebelde. Não desista do teu marido que não é crente e vive criticando a igreja, vive criticando o cristianismo. Não desista do teu vizinho que sempre faz piada com os crentes. Não desista daquelas pessoas que você muito ama e quer vê-las salvas, não importa quem ela seja. Deus é que sabe quem são os seus escolhidos. Paulo era um homem improvável, mas ele se tornou um grande evangelista. Um homem segundo o coração de Deus, predestinado para a salvação. Efésios, capítulo 1, versículo 4, fala que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós ainda nem existíamos, quando Deus já nos tinha no seu coração. Um crente, um cristão convertido, ele faz parte de um plano eterno de Deus. Paulo foi salvo pela surpreendente graça de Deus. Ele diz que Deus o chamou pela sua graça. Não é porque ele cumpria a lei, não é porque ele fazia tudo certinho. Deus o escolheu antes dele fazer qualquer coisa, desde o ventre da sua mãe. Mas pelo fato de termos um Deus que um dia resolveu nos amar. Salvação é pura graça de Deus. E eu termino com uma quarta verdade da centralidade de Cristo. Jesus Cristo é o centro da nossa vocação. E aqui é um ponto que pega, quando a gente fala de vocação, não é verdade? Paulo vai falar que Jesus Cristo é o centro da sua vocação.
O versículo 16 e 17 fala que aprove a Deus revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Quando Deus salvou Paulo, Deus já o vocacionou. Deus o separa e já diz o que ele iria ser, apóstolo entre os gentios. Para Paulo, o evangelho tinha uma origem divina. Ele não consultou homens e não foi homem algum que o levou à conversão, senão o próprio Cristo. Ele nos fala aqui nesses versículos. Nos diz que a sua autoridade apostólica vinha do próprio Deus. O seu evangelho era a revelação do próprio Senhor Jesus. O evangelho para Paulo não era um evangelho de homens. E quando Deus salva Paulo, Deus também o vocaciona. Paulo, daí em diante, irmãos, passa a viver de acordo com o seu chamado, de acordo com a sua vocação, um pregador aos gentios. A vida de Paulo foi regida pela sua vocação. E eu digo isso aqui aos adolescentes que aqui estão, aqueles que vão prestar logo vestibular, aqueles que estão procurando um emprego, tentando um concurso público. Assim como Paulo, nós estamos procurando viver de acordo com a nossa vocação. Primeiro, Paulo diz que Deus revelou o seu Filho nele, dentro dele, no seu coração, para que ele pregasse aos gentios. Ou seja, Deus revelou Cristo em Paulo para que Paulo revelasse Cristo aos outros, ao mundo. Há um erudito do Novo Testamento, Dr. Archibald Thomas Robertson. Ele escreveu um livro interessantíssimo chamado Épocas na Vida de Paulo. E nesse livro ele fala que nós podemos achar Cristo tão facilmente, porque Paulo o viu tão claramente. E é uma grande verdade. Paulo revelou Cristo ao mundo. Essa era a vocação de Paulo, evangelizar o mundo. Irmãos, quando Paulo decidiu deixar tudo para trás, tudo aquilo que ele fazia antes, e agora ele vai viver de acordo com aquilo que Deus disse para ele viver. Viver e morrer em prol daquela causa, o Senhor Jesus Cristo. Paulo deixa tudo para trás e se torna um evangelista, se torna um pastor de grande sucesso. Tanto é que no final da sua vida, com mais ou menos 64 anos, quando ele escreve a sua última carta, que é 2 Timóteo, Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, quer dizer, fiz aquilo para o que eu nasci, fiz aquilo para o que Deus me fez para fazer, completei a minha carreira, guardei a fé e agora estou indo receber a coroa de glória que está reservada para mim. Paulo viveu em função do seu chamado e da sua vocação. Irmãos, Paulo teve um sucesso maravilhoso. Deixe-me só abrir um parênteses e dizer para vocês. Paulo se converteu quando ele tinha 39 anos. O capítulo 2 vai nos mostrar isto. Paulo ele se converte com 39 anos, vejam bem. E depois de 14 anos, conforme Gálatas 2, o pastor que vai me suceder vai falar sobre isso, e depois de 14 anos, depois da sua conversão, aos 39 anos, Paulo é chamado para a sua primeira viagem missionária. Paulo vai estar então com 49 anos. 49 anos, doente, quase cego, e sem condições de viajar muito, por causa das suas condições. Paulo está com quase 50 anos, mas com algumas debilidades. A visão de Paulo era tão frágil que Paulo tinha que assinar suas cartas com letras garrafais. E Gálatas fala que o problema de visão de Paulo era tão sério que, se possível fosse, os Gálatas teriam tirado seus próprios olhos e dado a Paulo. Veja que os Gálatas já vislumbravam a possibilidade de transplante de córnea ou coisa do tipo. Hoje isso seria capaz, mas os Gálatas queriam fazer isto.
Gente, é esse Paulo que agora está com aproximadamente 50 anos, que Deus diz para ele: agora, Paulo, você está pronto. Pode começar o seu trabalho de evangelista, as suas missões. Paulo, então, começa a sua primeira viagem missionária. Quase cego, doente, cansado, mas Deus diz para ele: Paulo, eu vou colocar do seu lado um médico particular, que vai cuidar de você durante todo o seu ministério. Deus vai e põe do lado de Paulo quem? O Dr. Lucas. No final da vida, quando Paulo está lá na prisão marmetina, esperando Nero dar a sentença para que Paulo fosse, então, condenado de vez. Paulo escreve 2 Timóteo, Paulo fala: todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Lucas nunca abandonou Paulo. Deus falou para Paulo: Paulo, estou te mandando para as missões, mas eu vou te mandar alguém para ser um suporte para você. E ele vai te ajudar durante toda a sua empreitada missionária. Com 50 anos, Paulo começa o seu trabalho de evangelista. Irmãos, em 10 anos, Paulo evangeliza todo o Império Romano, todo o mundo da sua época. Em 10 anos, Paulo evangeliza. 50 anos estudando, 50 anos no seminário, para em 10 anos começar o seu trabalho missionário. E que sucesso Paulo teve! Que sucesso Paulo teve! Nós passamos 5 anos no seminário e em 50 anos de ministério, muitas vezes não conseguimos nem evangelizar o nosso bairro, né? Se aqui tivesse bairro, ou a nossa asa, né? Que coisa impressionante nós temos aqui. Paulo resolveu viver de acordo com a sua vocação. Qual é a sua vocação? Quando a gente vive de acordo com a nossa vocação, irmãos, nós trabalhamos diferente. Nós encaramos o trabalho de forma diferente. Paulo viveu de acordo com a sua vocação, por isso ele teve sucesso. Muitas vezes eu fui como Jonas, correndo do ministério pastoral, não queria ser pastor, fazia tudo que um pastor fazia, mas eu não queria ser pastor. Deus usou a minha esposa para isso, mas eu já tinha feito faculdade de filosofia, estava fazendo faculdade de processamento de dados no CEUB, que era uma área que eu trabalhava, e eu me lembro que ali no CEUB, em uma aula de lógica, estava fazendo uma prova, Deus falou no meu coração: Marcos, o que você está fazendo aqui? Eu não te chamei para isso. Eu não te chamei para isso. O que você está fazendo aqui? Eu peguei aquela prova, escrevi na prova: caro professor, o senhor nunca mais vai me ver nessa sala de aula. Eu quero te agradecer por tudo, mas agora eu vou tomar outro caminho. Eu não sei o que o professor depois interpretou. Mas naquele dia, irmãos, eu saí ali do CEUB, mas parecia que tinha assim um caminhão de pedra saído das minhas costas. Eu falei: Senhor, eu vou chutar o pau da barraca, vou dedicar toda a minha vida ao Senhor. Eu tinha parado de dar aula no seminário, eu tinha parado de estudar teologia, eu tinha parado o meu mestrado em teologia que eu tinha iniciado, tudo para tentar fazer outras coisas, para tentar viver a vida como eu achava que a vida tinha que ser vivida e não de acordo com a minha vocação. E eu estava triste, amargurado, com muitas dúvidas, e eu disse: Senhor, é o Senhor quem vai me sustentar. Se o Senhor me chamou para isso, eu quero viver de acordo com a minha vocação. Irmãos, a partir dali, Deus foi só abrindo as portas, abrindo as portas, abrindo as portas e me dando graça. Vivam de acordo com aquilo que Deus chamou cada um de vocês. Seja você um médico, um profissional liberal, um funcionário público, viva de acordo com a sua vocação. Fica aqui essas 4 verdades, onde Paulo coloca Cristo no centro da sua vida. Primeiro,
Cristo é o centro de todo o trabalho que nós fazemos. Segundo, Cristo é o centro da mensagem que pregamos. Terceiro, Cristo é o centro e é a causa da nossa conversão. E quarto, Cristo é o centro da nossa vocação. Que Jesus seja o centro da nossa vida, seja a nossa razão de viver e morrer. Que sejamos pessoas que vivam em prol daquele que um dia nos salvou, morreu e ressuscitou por nós. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.